custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o IBGE divulgou dados referentes ao PIB dos municípios brasileiros, tendo como base o ano de 2018. E por essa análise, a gente percebe que quase metade dos municípios aqui do país, 49,2%, tem a administração pública como principal atividade econômica. Que leitura a gente pode fazer a partir desse dado, Fausto? Glauco, ontem o IBGE divulgou então o PIB municipal, né? Um dado bastante importante para a gente conseguir compreender como é que a distribuição da riqueza está no país. E inclusive o papel aí do poder público, do setor público, num conjunto bastante importante, ou seja, metade dos municípios, a administração pública o que gera de fato algum dinamismo econômico, né? Ou seja, a riqueza é gerada por dentro do Estado, que significa, de fato, o que acontece é que ele ocupa ali um espaço de produção e distribuição de riqueza. Isso é bastante importante. Nós estamos falando aí de 49% dos municípios. Agora, os indicadores mostram também, esse indicador de riqueza, a enorme concentração regional que nós temos no país, do ponto de vista de pensar como, inclusive, a iniciativa privada gera riqueza, uma vez que 8 municípios, eles são responsáveis por quase um quarto da riqueza gerada, né? E mais do que isso, 4 municípios são responsáveis por 20% dessa riqueza. Ou seja, o Brasil é um país bastante desigual em vários sentidos, e um deles é a desigualdade regional. Municípios muito ricos, municípios muito pobres, estados muito ricos, estados muito pobres. Por exemplo, você tem alguns estados em que 90% dos municípios têm na administração pública como esse ente gerador de riqueza. Agora, é claro que é importante, Glauco, que o Estado, de fato, ele não gera a riqueza, né? O Estado, ele redistribui uma riqueza que foi produzida pelo conjunto da sociedade em outras regiões, e pelos mecanismos que foram construídos, em especial a partir da Constituição de 88, e aí, em especial, o Fundo de Participação dos Municípios, você redistribui parte dessa riqueza que foi apropriada por meio dos seus impostos. Então, é bastante interessante, bastante importante, mais do que o número em si, né, ou seja, dos 49% aí que tem a administração pública como principal setor econômico, é compreender como que a lógica organizada hoje do fundo público, ela é fundamental para a gente enfrentar, de certo modo, essa desigualdade criada pelo tal chamado mercado, em que no Brasil concentrou boa parte da riqueza, boa parte da iniciativa privada, boa parte do dinamismo aí econômico em regiões, em especial no Sudeste, um pouco no Sul. Chama atenção nesse dado também que as cidades que de alguma forma tiveram essa mudança, né, uma mudança aí de crescimento, de renda e etc., tiveram sempre muito vinculadas à indústria do petróleo, e aí muito também em especial o que significa o papel de uma estatal, que foi o caso da Petrobras, e com o descobrimento do pré-sal, de alguma forma levou renda, gerou riqueza em municípios que estavam fora desse mapa. Então acho que esse é um dado também para a gente olhar um pouco, e o quanto o Brasil precisa, sem a menor dúvida, de políticas de desenvolvimento regional, que possibilite aí não só a distribuição propriamente dita pelo fundo público, mas também uma geração de riqueza um pouco mais descentralizada. É claro que São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte vem perdendo participação no PIB, esses números mostraram isso, mas o ritmo é muito lento, em função do grau de desigualdade que nós temos. É bom dizer que quando nós estamos falando disso, né, para os nossos ouvintes entenderem, nós estamos falando de emprego, nós estamos falando de geração de renda, nós estamos falando de geração de imposto, melhor condição de ter serviço público, nós estamos dizendo melhor condição para o conjunto da população. E esse dado que você citou, Fausto, também chamou a minha atenção aqui. Na passagem de 2017 para 2018, 3 municípios foram os que tiveram o maior ganho de participação do PIB no país. Os 3 no Rio de Janeiro, Maricá, Niterói e Campos de Goytacazes.
né, e que se explica justamente por conta da questão da extração do petróleo. Como você mencionou, tem a participação fundamental de uma empresa estatal, a Petrobras, mas também houve todo um planejamento governamental anterior, ali desde a descoberta do pré-sal até as formas de exploração, ali a composição dos royalties também, inclusive direcionando parte para a educação, e tudo isso está meio que se desfazendo. Quer dizer, mostra a importância do planejamento do Estado para esses municípios e também evidencia que hoje a gente vai em outro sentido, Fausto. Sim, e isso é uma pena, né? Porque a gente está desmontando os mecanismos que foram criados aí para construir minimamente um processo de distribuição de riqueza, tanto entre as classes, né? Também entre as regiões, e que tem como força motriz as estatais e o Estado em geral. É muito improvável que o mercado em si sozinho vá de fato caminhar para um processo aí de descentralização econômica. Se você não tiver política pública que tenha como objetivo, de certo modo, você desenvolver regiões diferentes do país, dificilmente a gente vai assistir uma mudança efetiva nessa distribuição de renda. E aí, Glauco, também é importante, porque quando a gente vai olhar, se é fato então que 4 cidades, elas basicamente aglutinam aí quase um quarto da riqueza no país, é óbvio que ela atrai uma população muito grande. Nós temos aí alguma coisa perto de 14, 15% da população vivendo nesses estados, nessas cidades. E esse aglomeramento, né, que esse desenvolvimento econômico desigual dá, causa um conjunto de outros problemas econômicos e outros problemas sociais. Nós todos aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro sabemos o que é o problema do deslocamento, o problema da saúde pública, porque são cidades muito inchadas, então a forma de atendimento é sempre mais complicada. Tudo isso tem a ver com a forma como a gente simplesmente deixou o Brasil se desenvolver. O Brasil teve muito pouca política, de fato, de desenvolvimento regional, construiu poucos espaços. Isso é muito diferente, por exemplo, de países tão capitalistas, muito mais capitalistas do que nós, como é o caso dos Estados Unidos, que tem uma distribuição da riqueza muito mais efetiva, né? Isso tem a ver também com o fato de nós não termos feito reformas estruturais, como, por exemplo, a reforma agrária. A reforma agrária é um elemento importante disso, uma vez que a distribuição de terra ela vai possibilitar que um conjunto maior de pessoas, inclusive dinamismos para as economias locais. Um dado também que mostra ali que alguma coisa perto de 800 municípios, basicamente tem a agricultura como a sua principal referência, a sua principal atividade. Então, quando a gente vai olhando para esses dados, a gente vai vendo o quão é importante você ter uma discussão nesse país sobre como nós vamos, de fato, efetivar o desenvolvimento local de regiões, em especial, muito pobres, em especial, em que a iniciativa privada não vai ter interesse. Ela só vai chegar depois que minimamente o Estado cumpriu o seu papel e, de alguma forma, articular essa produção, articular essas economias e viabilizar condições, né? Porque nós estamos falando também que você precisa ter condição de escoamento, questões logísticas, todos os investimentos que a iniciativa privada, de fato, não vai fazer. Ela vai se concentrar nos estados onde tem maior riqueza, maior população, e é o que a gente está vendo agora, né? Nós estamos voltando, inclusive, para um processo aí de reconcentração em algumas regiões. E quando você fala em reconcentração, Fausto, eu lembro quando estava no ensino fundamental ali, que se ensinava a respeito do êxodo rural no Brasil, que era um problema nacional, um problema grave, porque justamente causava o inchaço das cidades, mais concentração de renda, de riqueza em alguns locais. Esse problema foi diminuindo ao longo do tempo, quando tivemos a implementação de políticas como Bolsa Família, que acabaram incentivando economias locais, também o peso da Previdência Social, política de valorização do salário mínimo. E agora parece que a gente está retrocedendo, quer dizer, existe o risco de novo da gente ter êxodos de cidades pequenas que vão acabar ficando à míngua, né, por conta da redução da participação do Estado, dessas políticas públicas, e de novo a gente ter que falar, ter que tratar de um problema que parecia até de certa forma superado, Fausto. Aí tem vários elementos novos, inclusive, nessa discussão, né, Glauco? Porque a primeira grande onda de êxodo rural a gente teve ali no nosso processo de urbanização, que começa a partir dos anos 50, se intensifica nos 70, mas agora o que nós estamos assistindo também é um processo bastante intenso de mecanização do campo. Um conjunto de máquinas estão ocupando o papel
de trabalhadores, normalmente esses trabalhadores assalariados das grandes plantações. E esse mundo, você minimamente estava gerando emprego em outros setores a partir dessas estratégias de redistribuição regional. Vamos lembrar que quando teve a automatização do corte da cana, teve todo um programa ali que tentou migrar esses trabalhadores para o setor da construção civil e com um programa bastante importante que era o Minha Casa Minha Vida. Quando esses programas vão sendo desmontados, o que você vai vendo? Você vai ver esse conjunto de trabalhadores sem emprego, e aí a tendência é recaminhar para os grandes centros. É interessante esse dado do IBGE mostrar a questão aí das 4 grandes cidades aí com a geração de renda, de receita, de riqueza, mas é importante também a gente olhar que aí sim, né, você, com esse gráfico você não consegue ver, mas todas as discussões dos mapas da desigualdade aqui no Brasil também mostram que os grandes centros, né, essas 4 grandes cidades, por exemplo, elas geram enormes bolsões de pobreza. Apesar de ela gerar muita riqueza, a sua distribuição também é desigual, e em especial para as periferias dessas cidades, para onde migram esse conjunto de trabalhadores e vão lidar com situações bastante precárias de saneamento básico, de moradia e de riqueza propriamente dita. Então a gente sabe também que os bolsões de pobreza dos grandes centros são regiões de muita desigualdade, muita pobreza, muita dificuldade, e que precisa também ter um olhar aí desses próprios municípios ricos, de como redistribuem a sua riqueza. A gente fez esse debate recentemente por conta da campanha eleitoral municipal, mas é algo que a gente precisa cobrar agora dos governantes municipais eleitos, em especial desses grandes centros ricos, né? Como é que eles vão lidar com essa questão das periferias e como é que eles vão melhorar a condição de vida desse conjunto de trabalhadores, em especial que são trabalhadores vinculados à economia informal, porque também as periferias desses grandes centros têm um dinamismo econômico bastante limitado, uma vez que boa parte da riqueza está sendo gerada nas regiões financeiras ou nas regiões industriais. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.